Existe muita confusão em relação sobre a salvação de Deus, a nossa salvação. Neste vídeo eu gostaria de tratar desse assunto. Inclusive falando uma vez com um homem, sou um homem que era das Testemunhas de Jeová, e eu acredito que continua sendo, infelizmente. Ele tinha vários assuntos para ser tratados, várias doutrinas, e eu queria sempre puxar para o assunto da salvação. E sabe o que ele me disse? Que o assunto da salvação não era importante. Será que você acha também que não é importante? Cabeça cheia de doutrina, mas sem a salvação, que vai adiantar sem a certeza da salvação, sem o caminho certo da salvação. Note, se Deus vai salvar-nos, Ele deve fazê-lo de modo que combine ou se ajuste a Ele mesmo. Se Deus vai dar-nos salvação, Ele não pode dar-nos de maneira que contrarie sua natureza, seu método e sua maneira. Somos pecadores cheios de transgressões e por isso não temos nenhuma noção de justiça. Se quiséssemos ser salvos, provavelmente usaríamos todos os meios possíveis, quer retos ou tortuosos, bons ou maus. E é isso que as pessoas pensam e fazem. Tentaríamos 1001 maneiras para sermos salvos. Desde que sejamos salvos, de alguma maneira, isto já nos basta. Não nos preocupamos se o procedimento é adequado ou se o método está certo. Desde que sejamos salvos, estamos satisfeitos. É isto que a maioria das pessoas imaginam e fazem. Imaginam que Deus age assim e vai aceitar isto. Nem mesmo atentamos de onde vem a salvação e se está ou não certa. Nesse sentido, somos como ladrões. O que preocupa um ladrão é conseguir dinheiro. Ele não se preocupa de onde o dinheiro vem. Desde que ganhe dinheiro, fica satisfeito. Ele não tem o conceito do certo e do errado. Ele não tem o conceito de justiça e de injustiça. Mas devemos perceber que a salvação não é somente uma questão de sermos salvos, mas de Deus nos salvar. Embora desejamos ser satisfeitos, não importa como somos salvos, Deus não pode dizer que tudo o que implica na salvação se resume em salvar-nos, sem se importar se a maneira pelo qual somos salvos está correta ou não. Com Deus não existe tal coisa. Deus, sem dúvida, deseja dar-nos graça e salvar-nos. Indubitavelmente, Ele quer dar-nos sua vida, a vida eterna. Deus é cheio de amor e Ele está mais do que desejoso de que sejamos salvos. Mas se Deus vem salvar-nos, Ele tem de fazê-lo de modo excelente, de modo justo, de modo que Ele fique satisfeito. Por isso, o fato de Deus nos salvar é um grande dilema. Não sei se posso dizer um grande problema. Deus realmente deseja salvar os homens. Mas qual o método a ser usado por Ele para que o homem possa ser salvo de maneira justa? Você sabe? Que método há que seja mais racional? Que método há que se compare com a sua própria dignidade, com a dignidade de Deus? É fácil ser salvo, mas é difícil ser salvo justamente, segundo o padrão de Deus. Eis porque a Bíblia fala muito sobre a justiça de Deus. Ela nos diz repetidamente, a Bíblia nos diz repetidamente que Deus salva o homem de maneira compatível com a sua justiça. Analise sinceramente, você aceitaria uma salvação menos do que isto? Uma salvação que você tem dúvida, mas a salvação que oferece, Deus a oferece de maneira justa, do qual Ele está satisfeito, e você e eu, nós podemos também estar satisfeitos. O que é a justiça de Deus?
A justiça de Deus é o modo de Deus agir. Vou repetir. A justiça de Deus é o modo dele agir, de Deus agir. Amor é a natureza de Deus. Santidade é a disposição de Deus. E glória é o próprio ser de Deus. A justiça de Deus é o modo de Deus agir. O amor é a natureza de Deus. A santidade é a disposição de Deus. E glória é o próprio ser de Deus. Justiça, no entanto, é o proceder de Deus, sua maneira de ser e seu método. Uma vez que Deus é justo, ele não pode amar o homem meramente conforme o seu amor, ele não pode conceder graça ao homem meramente conforme ele quer, ele não pode salvar o homem meramente conforme o desejo do seu coração. É verdade que Deus salva o homem porque o ama, mas ele deve fazê-lo de um modo que esteja de acordo com sua justiça, seu proceder, seu padrão moral, sua maneira, seu método, sua dignidade e sua majestade. Sabemos que para Deus é fácil salvar o homem, mas não é fácil para Deus salvá-lo de maneira justa. Apenas imagine quão difícil seria para Deus salvar-nos se a questão da justiça não fosse um problema. Não haveria dificuldade alguma. Se Deus não nos amasse, nada poderia ser feito por nós e tudo seria sem esperança. Mas Deus nos amou e teve misericórdia de nós. Além disso, Ele pretende dar-nos graça. Se a justiça não contasse, Deus poderia dizer: você pecou, você errou, você falhou. Tudo bem, apenas não cometa o erro novamente e tudo estaria bem. Deus assim poderia ignorar nossos pecados. Ele poderia dispensar-nos e mandar-nos embora. Se Deus não julgasse o pecado do pecador e tratasse seus pecados conforme a lei, mas perdoasse descuidadosamente, de modo negligente, onde estaria a justiça de Deus? Talvez muitas pessoas gostariam que fosse assim, mas aí não há justiça. Pode existir amor, mas não há justiça. Aqui reside a dificuldade. Sem dúvida alguma, Deus é cheio de amor para conosco. Deus quer salvar-nos, mas Ele também deseja fazê-lo legalmente, pois Ele também é justo. Existe esta questão da justiça de Deus. Se não nos salvar legalmente, se Deus não nos salvar legalmente, Ele não pode salvar-nos de maneira nenhuma. O amor de Deus é limitado por sua justiça. É uma grande verdade. Deus não pode agir contrariamente a si próprio e declarar irresponsavelmente que nossos pecados estão apagados, que tudo está bem e que podemos considerar-nos livres de julgamento, livres da condenação. Se Deus nos perdoasse de modo irresponsável, aonde a sua justiça nunca tivesse sido resolvido, atendida, que lei, que justiça e que verdade seria deixadas no universo? Tudo isso estaria acabado. Pense nisto, analise isto. Para ajudar nos nossos pensamentos, vamos ler Romanos capítulo 3, versículos 25 a 26. Começando com a segunda parte do versículo 25 de Romanos. Você pode ler todo esse versículo, todos esses versículos e todo este capítulo aí onde você está, na sua Bíblia. Note o que diz, então, esta segunda parte de Romanos capítulo 3, versículo 25. Para manifestar a sua justiça, para manifestar a justiça de Deus, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista
a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, para Deus mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Essas são as palavras deste versículo. Aqui tenho de acrescentar uma palavra. Algumas versões cometem um erro ao traduzir o versículo 25. Elas traduzem assim: para declarar sua justiça, para a remissão de pecados passados, pela tolerância de Deus. Mas a palavra para não deveria ser usada neste versículo. Ou seja, onde nós temos o para declarar sua justiça, para a remissão de pecados passados. Então, essa palavra para não deveria ser usado nesse versículo. Em vez disso, deveria dizer para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Além disso, no versículo 26, a palavra e deveria ser entendida como união de duas coisas que ocorrem ao mesmo tempo. No versículo 26, a palavra deveria ser entendida como união de duas coisas que ocorrem ao mesmo tempo. Assim, esta sentença deveria ser entendida desta maneira. Note o que? A maneira correta. Para Ele mesmo ser justo, para Deus mesmo ser justo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Enquanto Deus justifica os que creem no Senhor Jesus, Ele demonstra ser justo, e o homem deve recebê-lo como justo. O versículo 25 trata de problemas passados, o versículo 26 trata de problemas presentes. Os problemas passados referem-se ao povo da época do Antigo Testamento, os salvos do Antigo Testamento. Os problemas presentes relacionam-se ao povo da época do Novo Testamento. O versículo 25 trata de questão do Antigo Testamento. O versículo 26 trata de questão do Novo Testamento. As pessoas da época do Antigo Testamento transgrediram a lei por 4.000 anos. Elas eram cheias de pecados e transgressões, mas Deus não as destinou à perdição ou à destruição imediata. Naqueles 4.000 anos, dia após dia, Deus tolerou e deixou impunes os pecados previamente cometidos. Não vemos o lago de fogo imediatamente após o jardim do Éden, embora Deus dissesse ao homem que no dia em que ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que certamente morreria. Nós temos isto em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Quando Adão comeu o fruto, ele não foi imediatamente para o lago de fogo. Por quê? Porque Deus deixou impune os pecados da época do Antigo Testamento. Ele exerceu sua tolerância sobre eles, para com eles. Mas temos que desenvolver um pouco mais este assunto para que você entenda. Deus tolerou e deixou impunes os pecados cometidos pelos homens no passado. Não é que ninguém foi para o inferno, mas sim que Deus podia perdoar aquelas pessoas, salvar alguma daquelas pessoas, como Adão, possivelmente, Eva, sua esposa, como Noé, como Abraão, Ló, Davi e tantos outros homens. Mas a obra da cruz, aonde Deus realmente satisfez a sua justiça, ainda não tinha chegado. Então, como Deus agiu? Esses versículos estão explicando. Deus tolerou e deixou impunes os pecados cometidos por estes homens no passado.
Mas uma questão se levanta imediatamente. Deus foi justo ao tolerar e deixar impunes os pecados humanos no Antigo Testamento? Qual foi o propósito de Deus em fazer isso? Na verdade, ao deixar impune os pecados do homem e tolerá-los, Deus estava manifestando sua justiça. Deus não quer que pensemos que após sermos salvos, nossa salvação é ilegal. Deus não gostaria que o homem acolhesse tais críticas. Deus quer mostrar-nos que nada há de ilegal ou injusto em seus caminhos. Quanto aos pecados da época do Antigo Testamento, ele diz que sua tolerância e sua indulgência foram para demonstrar a sua justiça. Quanto aos pecados da presente era, ele diz que o que é feito é também para demonstrar sua justiça. Deus deseja que, ao justificar os que creem no Senhor Jesus, ele seja reconhecido como o justo. Deus é justo ao fazer isto. Note o que a Bíblia diz. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, por Deus e por Cristo salvos da ira. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 9. Em resumo, a cruz de Cristo, a obra da cruz, nos dá uma plena salvação, aonde nós podemos considerar que os nossos pecados foram resolvidos. Deus é justo em nos perdoar e ele faz isto de maneira gratuita. Sendo justificados pela fé, sendo tornados justos pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.